Da Vinci faz parte de uma longa linhagem de artistas que nos ensinaram, desde os antigos egípcios até os primeiros cristãos e tibetanos, que a arte é um meio, um canal. Por séculos, a Última Ceia de Leonardo da Vinci cativou o mundo com seus detalhes realistas e beleza misteriosa. Quando a tecnologia de inteligência artificial finalmente a decifrou, os historiadores esperavam encontrar cor, textura e história, não terror. Sob séculos de tinta desbotada, a máquina descobriu palavras ocultas que nenhum olho humano jamais havia visto. Cada linha revelava um segredo tão chocante que fez especialistas desmaiarem em descrença. O que Da Vinci escondeu em sua obra-prima e por que decifrá-la deixou o mundo apavorado. O mistério por trás da obra-prima de Da Vinci. Na cidade de Milão, dentro de um antigo e tranquilo salão de jantar da igreja de Santa Maria delle Grazie, está pendurada uma das pinturas mais famosas do mundo, a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Por mais de 500 anos, as pessoas têm contemplado esta pintura tentando compreender cada detalhe. À primeira vista, ela mostra Jesus sentado com seus 12 discípulos durante sua última refeição, antes da crucificação. Mas muitos acreditam que há algo muito mais profundo escondido nela. Algo que Leonardo nunca quis que fosse fácil de encontrar. Leonardo da Vinci era mais do que um artista. Ele era um inventor, cientista, engenheiro e pensador muito à frente de seu tempo. Ele adorava enigmas, símbolos e significados secretos. Seus cadernos estavam repletos de escrita espelhada e diagramas estranhos que ninguém conseguiu decifrar por séculos. Para ele, a arte não era apenas para embelezar, era uma forma de ocultar conhecimento. E a Última Ceia talvez tenha sido o seu maior segredo. Quando Leonardo pintou esta obra-prima entre 1495 e 1498, ele quebrou muitas regras. Em vez de usar o método tradicional de afresco, ele misturou suas próprias tintas e as aplicou sobre gesso seco. Isso tornou as cores mais vibrantes, mas também fez com que a pintura desbotasse e rachasse rapidamente. Mesmo assim, essas camadas de tinta, as mesmas que o tempo danificou, podem tê-lo ajudado a esconder algo por baixo. Há séculos, as pessoas notam coisas estranhas na Última Ceia. A disposição dos discípulos parece quase matemática. A direção de suas mãos, seus olhares, e até mesmo a maneira como o pão e os cálices estão posicionados, tudo parece intencional. Alguns pesquisadores disseram que os objetos formavam notas musicais como uma melodia secreta. Outros acreditavam que a pessoa sentada ao lado de Jesus não era João, mas Maria Madalena. O que poderia significar que Leonardo estava tentando dizer algo chocante sobre a própria história de Jesus. Mas tudo isso não passava de teorias. Ninguém tinha provas concretas. Isso mudou recentemente quando um grupo de pesquisadores decidiu analisar a pintura de uma nova maneira, usando inteligência artificial. Em 2025, uma equipe de cientistas da Itália e do Japão iniciou um projeto chamado Da Vinci Decodificado. O plano era deixar a IA estudar a Última Ceia em detalhes extremos até cada pixel. Acreditavam que Leonardo poderia ter escondido mensagens ou inscrições na pintura, coisas que nenhum ser humano conseguiria perceber. A equipe usou imagens hiperespectrais, um tipo especial de escaneamento que captura cores e luz muito além do que nossos olhos conseguem ver. Isso permitiu que eles vissem através das camadas de tinta e sujeira acumuladas ao longo dos séculos. Cada detalhe, cada rachadura, sombra e pincelada foi transformado em dados digitais. Em seguida, esses dados foram inseridos em um programa de IA treinado com a caligrafia de Leonardo, esboços e códigos de seus antigos diários. Semanas depois, algo estranho aconteceu. A IA começou a detectar padrões nunca antes vistos, marcas tênues que pareciam letras ou símbolos minúsculos escondidos sob a superfície.
Inicialmente, a equipe pensou que fossem apenas rachaduras aleatórias na parede ou danos antigos na pintura. Mas à medida que processavam mais imagens, a IA continuava a destacar as mesmas formas, formando o que pareciam ser palavras. Ainda mais chocante era onde essas palavras apareciam. Elas não estavam ao redor de Jesus ou dos discípulos, como seria de se esperar. Em vez disso, estavam escondidas nas partes mais escuras da pintura, atrás da mesa, ao longo das paredes e dentro dos arcos. Lugares onde ninguém jamais pensaria em procurar. Naquele momento, todos perceberam que não se tratava de uma descoberta aleatória. Foi intencional. Leonardo da Vinci, o homem que escondia seus pensamentos por trás de símbolos e esboços, pode ter enterrado palavras reais em A Última Ceia. E essas palavras, ainda semi-enterradas, sob séculos de tinta, estavam apenas começando a se revelar. E essa revelação reescreveria tudo o que a humanidade pensava saber sobre Leonardo da Vinci. O projeto de descriptografia por IA teve início. A descoberta causou grande impacto na equipe de pesquisa. Ninguém esperava encontrar nada. O projeto chamado Da Vinci Decodificado começou como um experimento científico, uma tentativa de ver até onde a tecnologia poderia chegar na análise de arte antiga. Mas quando a IA começou a revelar letras tênues escondidas na pintura, tudo mudou. A equipe se reuniu novamente no silencioso laboratório em Florença, onde seu trabalho estava sendo monitorado. Na tela principal, uma imagem ampliada da Última Ceia brilhava em uma luz suave. A IA havia circulado em vermelho diversas pequenas áreas, as mesmas regiões que pareciam conter marcas estranhas. Elas estavam localizadas ao longo da parede de pedra atrás de Jesus, perto das sombras sob a mesa, e até mesmo nas dobras das vestes dos discípulos. A princípio, as marcas pareciam apenas arranhões ou rachaduras causadas pelo tempo. Mas quando a IA aprimorou os dados, usando imagens hiperespectrais, letras começaram a aparecer. Não eram brilhantes nem nítidas mais como fantasmas tênues sob camadas de tinta. Algumas estavam inclinadas, outras invertidas, e algumas formavam padrões que só a mente de Leonardo poderia ter planejado. A doutora Helena Rossi, historiadora-chefe da equipe, aproximou-se do monitor. Ela estudara a obra de Da Vinci por mais de 20 anos, mas o que via agora fazia seu coração disparar. Não são aleatórias, sussurrou ela. Ele queria que fossem encontradas, mas não em seu tempo. O sistema de IA havia sido programado para reconhecer o estilo de escrita de Leonardo, especialmente sua escrita espelhada, uma forma como ele escrevia ao contrário, para que apenas um espelho pudesse revelar suas palavras. Conforme o algoritmo prosseguia com a análise, começou a conectar símbolos e a associá-los a frases encontradas nos antigos cadernos de Da Vinci. Lentamente, fragmentos de frases começaram a se formar. A princípio eram pequenas e vagas palavras como ombra, sombra, verita, verdade e tradimento, traição. Mas à medida que mais dados chegavam, as palavras começaram a se conectar, formando frases curtas que deixaram todos na sala inquietos. Era como se a pintura estivesse sussurrando do passado. Para garantir que não se tratava de um erro digital, a equipe realizou diversas verificações utilizando diferentes métodos de imagem ultravioleta infravermelho e fluorescência de raios X. Todas as verificações apresentaram os mesmos resultados. A escrita tênue era real. Estava lá fisicamente enterrado sob a camada de tinta. A notícia da descoberta espalhou-se discretamente pelo mundo acadêmico. Apenas um punhado de pessoas sabia o que estava acontecendo. Os pesquisadores concordaram em manter tudo em segredo até que entendessem completamente o que estavam analisando. O Vaticano havia sido informado apenas em termos gerais de que novos resultados de imagem haviam revelado subcamadas incomuns em A Última Ceia, mas a equipe decidiu não compartilhar as descobertas exatas naquele momento. Enquanto isso, a IA estava aprendendo rapidamente.
Começou a mapear a pintura como um quebra-cabeça conectando símbolos, geometria e posicionamento. Descobriu-se que as letras não estavam espalhadas aleatoriamente. Elas seguiam um padrão, um desenho em espiral que começava perto da mão direita de Jesus e se estendia para fora, tocando cada discípulo em ordem. Era quase como um código embutido na própria obra de arte. Quando a doutora Mace Rossi viu o mapeamento completo na tela, sentiu um arrepio. É como se ele tivesse escondido uma mensagem em movimento, disse ela suavemente. Como se a própria pintura estivesse destinada a se revelar quando a mente certa pudesse lê-la. Então algo ainda mais estranho aconteceu. Ao analisar os dados, a IA começou a produzir não apenas frases isoladas, mas frases completas. Algumas das palavras italianas eram antigas escritas no dialeto usado por Leonardo da Vinci no final do século XV. Quando traduzidas, formaram mensagens enigmáticas, talvez avisos ou declarações que pareciam questionar a própria fé e a verdade. Um fragmento dizia: "O que se vê não é o que é verdade." Outro afirmava: "As mãos falam mais alto que a boca dos homens." Essas não eram citações da Bíblia, nem de qualquer texto conhecido. Pareciam pessoais, como os pensamentos íntimos de Da Vinci, escondidos onde ninguém pudesse encontrá-los. A equipe ficou em silêncio enquanto lia as frases em voz alta. Cada nova digitalização revelava mais fragmentos. Alguns pareciam inofensivos, enquanto outros insinuavam algo mais sombrio, um aviso sobre engano e conhecimento ocultado do mundo. Para testar ainda mais, compararam as frases com os diários pessoais de Leonardo. Em vários trechos, a IA encontrou palavras e ideias correspondentes, o mesmo estilo de caligrafia, a mesma escrita espelhada, até mesmo a mesma fraseologia. Era inegável. O próprio Leonardo havia escrito essas palavras. À medida que mais mensagens surgiam, os pesquisadores começaram a se sentir inquietos. Quanto mais a IA avançava, mais as frases pareciam revelar segredos sobre religião e poder, coisas que poderiam abalar séculos de crenças. Uma mensagem em particular era arrepiante. A mensagem apareceu fracamente debaixo da mesa, onde Jesus e os discípulos estavam sentados. Traduzida dizia: "A verdade ressurgirá quando a razão substituir a fé." Depois disso, ninguém falou por um longo momento. A sala estava fria. A doutora Rossi finalmente quebrou o silêncio. "Se isso for real", disse ela com a voz tremendo levemente. Então Da Vinci não estava apenas pintando uma cena. Ele estava enviando uma mensagem para o futuro para nós. A equipe concordou em manter os resultados confidenciais até que pudessem confirmar cada detalhe. Mas no fundo todos sabiam que essa descoberta era apenas o começo. Algo dentro da última ceia esperava há séculos, e agora, com a ajuda da inteligência artificial, finalmente despertava. As palavras ocultas foram reveladas. Os dias se transformaram em semanas, enquanto a equipe de pesquisa continuava a escanear a última ceia. O sistema de IA trabalhava sem parar, processando milhões de fragmentos de imagem e comparando-os com os escritos de Da Vinci. Cada nova digitalização revelava mais palavras tênues esculpidas sob a tinta. O que começou como letras aleatórias agora havia se transformado em frases completas, sentenças misteriosas que pareciam vir diretamente da mente de Leonardo. Cada nova descoberta aprofundava o mistério. A IA constatou que o texto oculto não havia sido colocado ali por acaso. O padrão seguia a proporção áurea, uma sequência matemática que Da Vinci frequentemente utilizava em sua arte. O padrão partia de Jesus no centro e se estendia para fora, formando espirais de simetria. Era como se a mensagem tivesse sido tecida na própria estrutura da pintura, aguardando séculos para ser revelada. Quanto mais profundas as varreduras, mais nítidas as palavras se tornavam. A IA
traduziu a escrita italiana, desbotada para a linguagem moderna. O que ela revelou provocou ondas de inquietação em todos que a leram. As mensagens falavam de verdade, engano e traição, palavras que carregavam o mesmo tom dos pensamentos pessoais de Da Vinci em seus cadernos. Ficou claro que não se tratava de uma coincidência. As frases ocultas eram intencionais. A primeira frase completa apareceu sob a parede atrás de Jesus. Dizia: "Toda fé se desvanece quando a luz revela a mão do homem." A frase parecia questionar a ideia de perfeição divina, sugerindo que aquilo que as pessoas adoram poderia ser criado ou controlado por mãos humanas. A IA, então, encontrou outra mensagem próxima à sombra de Judas, o discípulo conhecido por sua traição. Esta dizia: "Quem come com a verdade não se trai." Os pesquisadores começaram a perceber um padrão na localização dessas mensagens. Cada frase correspondia a um discípulo, quase como se Leonardo tivesse deixado reflexões ocultas sobre cada um deles. Abaixo da figura de Pedro, a IA encontrou uma inscrição tênue que se traduzia como: "A força sem entendimento é cega." Perto de Tomé, que duvidava da ressurreição de Jesus, a inscrição dizia: "Questionar não é pecado, mas o caminho para a clareza." Essas descobertas pintaram um quadro muito diferente da intenção de Leonardo. Parecia que ele não estava zombando da religião, mas desafiando a fé cega, encorajando as pessoas a buscarem a razão, o conhecimento e a verdade, além daquilo que lhes era dito. Mas as palavras se tornavam mais sombrias quanto mais fundo o sistema investigava. No canto inferior direito do mural, perto dos pés dos discípulos, a IA detectou uma frase mais longa que estava escondida sob várias camadas de tinta. Após aprimoramento e tradução, ela dizia: "Aqueles que detêm o poder enterrarão a verdade sob a pedra até que os olhos do futuro a descubram." Essa única frase mudou tudo. Parecia uma previsão, uma mensagem que Leonardo poderia ter deixado para as gerações futuras, alertando que o conhecimento seria suprimido por aqueles que o temiam. Quanto mais frases a equipe descobria, mais o significado se deslocava da arte para a profecia. A IA começou a agrupar as mensagens por tom e localização. Juntos eles formaram uma narrativa arrepiante que falava sobre corrupção, falsidade e o controle da verdade através do medo. Leonardo havia escrito certa vez em seus diários que os olhos veem o que a mente está pronta para compreender. Agora parecia que ele havia escondido essa mesma ideia no âmago de sua pintura mais famosa. À medida que os dados se acumulavam, os pesquisadores perceberam algo mais. Cada frase principal estava posicionada de acordo com um código matemático preciso. Quando mapeadas digitalmente, as letras formavam alinhamentos geométricos que apontavam diretamente para o centro da figura de Jesus, o ponto focal da pintura. Mas ali naquela área central, havia algo que ninguém jamais havia documentado antes. Sob a pigmentação original da túnica de Jesus, a IA identificou uma inscrição quase invisível. As palavras eram tão tênues que somente imagens hiperespectrais poderiam detectá-las. Quando traduzida, a mensagem dizia: "A verdade não pertence aos santos, mas àqueles que a buscam em silêncio." Essa frase tornou-se a descoberta mais discutida de todo o projeto. Ela carregava consigo sabedoria e desafio. Isso sugeria que a verdade não era uma dádiva divina, mas algo que os humanos precisavam buscar por si mesmos. Uma ideia perigosa na época de Da Vinci, quando a Igreja detinha o poder sobre o conhecimento. Os pesquisadores compararam essas descobertas com outras obras de Leonardo. Em muitos de seus esboços, ele desenhou figuras humanas aprisionadas em formas geométricas, símbolos da razão subjugada pela fé. Em suas anotações particulares, ele frequentemente alertava sobre a obediência cega e o perigo de acreditar sem questionar.
As mensagens ocultas em A Última Ceia ecoavam essas mesmas ideias, mas em uma escala muito maior. Quando a tradução completa foi finalizada, ela continha quase 40 frases distintas, cada uma ligada a diferentes seções da pintura. Juntas elas pareciam formar uma única mensagem, uma mensagem que alertava sobre a corrupção humana disfarçada de santidade. A reconstrução do texto gerada por IA revelou esta frase abrangente: fé sem razão é o sono da verdade, e aqueles que despertarem verão o que era proibido. Essa declaração final deixou todos que a leram atônitos. Sugeria que Leonardo havia intencionalmente inserido um aviso de que um dia, num futuro distante, suas palavras ocultas seriam reveladas e as pessoas finalmente entenderiam o que ele queria dizer. Por séculos incontáveis, olhares contemplaram a última ceia, admirando sua beleza e emoção. Mas por trás de toda aquela beleza, uma voz silenciosa aguardava a voz do próprio Leonardo, falando através do tempo. Agora, graças à inteligência artificial, essa voz foi ouvida. Mas a revelação trouxe não apenas admiração, como também medo. Porque se a mensagem de Leonardo fosse verdadeira, então a pintura nunca teve a intenção de ser apenas sobre fé. Era sobre poder conhecimento e o perigo do que acontece quando um é usado para controlar o outro. Quando a verdade finalmente escapou das paredes do refeitório, o próprio mundo começou a tremer sob seu peso. As consequências: medo, negação e revelação. No momento em que as palavras ocultas da Última Ceia se tornaram públicas, o mundo explodiu em descrença e espanto. O que começou como um discreto projeto de pesquisa transformou-se numa das descobertas mais chocantes da história da arte. A ideia de que Leonardo da Vinci teria escondido mensagens secretas em sua obra-prima espalhou-se pelas manchetes redes sociais e redações de todo o mundo. Historiadores a consideraram revolucionária. Grupos religiosos consideraram a mensagem perigosa. O Vaticano, no centro da polêmica, emitiu um breve comunicado afirmando que a Igreja examinaria as alegações cuidadosamente. Nos bastidores, porém, as autoridades estavam alarmadas. As mensagens não atacavam a fé diretamente, mas seu significado desafiava séculos de crença. Eles falavam de verdades ocultas pelo poder de conhecimento perdido para o controle. Ideias que muitos consideravam ousadas demais para a época de Da Vinci. Em Florença, os pesquisadores que fizeram a descoberta ficaram perplexos. Eles haviam passado meses trabalhando silenciosamente em seu laboratório, mas agora repórteres acampavam do lado de fora, exigindo entrevistas e provas. A equipe divulgou um relatório final, confirmando que as frases eram reais e que sua caligrafia correspondia ao estilo de escrita espelhada conhecido de Leonardo. Era inegável, as mensagens eram dele. Em todo o mundo, a revelação gerou uma onda de debates. Alguns disseram que Leonardo havia previsto o futuro, alertando que a razão e a verdade um dia prevaleceriam sobre a fé cega. Outros acreditavam que a IA havia interpretado demais as fissuras e padrões naturais. Mas aqueles que haviam estudado a obra de Da Vinci sabiam que não era bem assim. Sua mente jamais deixava nada ao acaso. Cada forma, sombra e proporção em sua arte tinha um propósito. Os museus começaram a exibir sobreposições digitais da pintura, permitindo que as pessoas vissem onde as palavras ocultas haviam sido encontradas. Os visitantes formavam filas por horas, contemplando as tênues inscrições sob a superfície, palavras que esperaram séculos para serem lidas. Para muitos, a descoberta teve um caráter espiritual, como se o próprio Da Vinci tivesse planejado que as gerações futuras desvendassem o que a sua própria geração não conseguiu. Mas nem todos se sentiram inspirados. Alguns líderes religiosos condenaram as descobertas, chamando-as de invasão da arte sacra. Protestos irromperam em frente a museus na Itália, exigindo a interrupção das digitalizações. Apesar da indignação,
As imagens continuaram a circular, espalhando-se pelo mundo mais rápido do que qualquer um poderia controlar. No fim, a última ceia permaneceu inalterada, ainda pendurada silenciosamente em seu refeitório em Milão. Suas cores desbotaram, mas seu mistério permanece. Só que agora as pessoas olhavam para aquilo de forma diferente. Sob os rostos pintados de Jesus e seus discípulos, viam algo mais, uma mensagem oculta de um homem que viveu séculos à frente de seu tempo. Leonardo da Vinci sempre acreditou que a verdade estava escondida à vista de todos, esperando que aqueles que tivessem olhos para ver a verdade pudessem enxergá-la. E agora, graças ao poder da tecnologia, sua voz foi ouvida novamente, sussurrando não apenas através da arte, mas através do próprio tempo. O segredo nunca se perdeu. Estava simplesmente à espera. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.